Salve, salve galera do InfectoCast, quem tá falando aqui é Felipe e Klinger. E hoje a gente veio para mais um episódio com vocês. Hoje a gente vai falar sobre pneumocistose, uma infecção oportunista bem importante na era pré-HAART do HIV/AIDS e que também está vindo agora cada vez mais no contexto de pacientes que usam diversos imunobiológicos e no contexto de imunossupressão em quimioterapia, tratamento de cânceres, doenças inflamatórias, como uma possível doença também de manifestação aí nesses pacientes. Exato. E começando, né, Felipe, o mais interessante que eu acho da pneumocistose é o próprio agente do pneumocistis, né? Sim. Porque durante muito tempo a gente ficou aí nessa dúvida se é fungo ou se é protozoário, né? E uma característica muito legal, né? Que você sabia que ele foi descoberto pelo Carlos Chagas? Sim, então, essa é uma coisa muito legal da história, né? O Carlos Chagas, lá em 1909, foi a primeira pessoa a descrever o pneumocistis. Achando que era um tripanossoma. Achando que era um tripanossoma. No momento em que ele estava fazendo lá suas pesquisas sobre a doença de Chagas, né? Que é uma das doenças que ele mais pesquisou, se não a mais pesquisada por ele, né? Ele descreveu lá um patógeno que parecia um tripanossoma, mas que não era tão parecido. E aí foi a primeira descrição do pneumocistis lá em 1909, que depois foi descrito de novo em 1912, lá em Paris, por Pierre Eugène. E em 1940 começaram a aparecer uns casos de umas pneumonias intersticiais lá na Europa. Depois, em 1960, começou uns casos em pacientes imunodeprimidos que faziam terapias quimioterápicas na oncologia, né? 1980, 1983, basicamente, a gente teve a grande pandemia do HIV/AIDS, né, iniciando, e até hoje presente, mas naquela época sem antirretroviral, era muito mais comum de se ter infecção oportunista, né? A era pré-HAART, que a gente diz, né? Então, a pneumocistose foi a grande infecção oportunista pulmonar daquela época, né? Foi a principal infecção oportunista de todas. Tanto que aquele primeiro paper, né, que completou 40 anos ano passado, né, que é lindo assim também, né, pra gente que gosta dessa história, que falavam dos 5 jovens que tiveram, né, a pneumonia pelo pneumocistis. Isso mesmo. E agora, com o avanço de transplante, terapia imunogênica, né, imunológica, com bloqueio da terapia imunossupressiva, a gente teve um retorno da pneumocistose nesses pacientes, né? Então, assim, então já desde o início do século XX a gente tem o contato com pneumocistis. Então, e aí tem essa questão do se é fungo ou se é parasita. E aí, é fungo ou parasita, Klinger? Então, a gente hoje em dia se considera como fungo, porque a gente tem algumas características bem peculiares. E por que a gente... No começo a gente chamava de Carine, depois foi para Girovese. Você lembra por que mudou? Não é, Felipe, pode falar. Então, no começo a gente teve uma identificação de pneumocistis como pneumocistis Carine, uma homenagem a um médico chamado Antônio Carine, né? Só que aí depois foram ver que esses pneumocistis Carine não eram os pneumocistis que causavam infecções em humanos. Eram outros, eles eram muito parecidos, mas esses Carines causavam infecção em ratos. E aí o nosso era outro. E aí descobriram que na verdade o nosso era o pneumocistis girovese, um fungo unicelular com uma baixa virulência, e que a espécie que vai afetar a gente é o pneumocistis girovese. Então, isso foi resolvido na década de 80, né, quando foi feita uma análise de RNA ribossômico que sugeriu que isso estaria mais relacionado ao pneumocistis ao fungo do que o protozoário. Mas é todo mundo que vai infectar com o pneumocistis? Não, na verdade assim, a prevalência de colonização pelo pneumocistis, ela é alta em bebês, pessoas com DPOC e asma, que são alterações estruturais do parênquima pulmonar, né? Mas, por exemplo,
Pacientes com DPOC e asma exclusivamente, eles não vão manifestar a doença pneumocistose. Eles são colonizados, mas é muito, muito raro que eles manifestem só por conta desses dois diagnósticos. Alguns fatores predisponentes à colonização pelo pneumocistis são, então, a infecção pelo HIV, CD4 baixo, independente de ser por conta de HIV ou não, cânceres, principalmente oncohematológicos, os transplantes de órgãos sólidos, sendo que 5 a 15% desses pacientes vão desenvolver pneumocistose se não tomarem a profilaxia. E existem também as descrições de clusters dentro do transplante de órgãos sólidos, de clusters, por exemplo, de locais onde fazem transplantes de rim, onde tem uma incidência alta de pneumocistose que não é observada em outros lugares que fazem transplante de rim. É uma descrição bem específica dos transplantes. Além disso, pessoas que usam corticoide acima de 30 mg dia, inibidores de TNF-alfa e os pacientes com alterações estruturais pulmonares também têm são fatores predisponentes à colonização pelo pneumocistis girovese. Felipe, justamente eu gosto de lembrar da pneumocistose como a pneumonia do HIV. Isso. Né? Justamente, lógico que não é a causa, não é só ela que causa pneumonia no HIV, mas é a causa principal de pneumonia nos pacientes HIV com CD4 menor que 200. Isso mesmo. Então, assim, pra gente dar uma cara, né? Sempre que eu gosto de ver as doenças, eu gosto de dar um rosto para elas. E que é a pneumonia do HIV. Sim, é ótimo, claro, né? Porque aí a gente consegue colocar lá na nossa realidade, né? Sim. Que é muitas vezes difícil a gente ler isso e, ao mesmo tempo, colocar na prática clínica. Então, isso que você faz é ótimo para a gente poder dar cara nessa doença, né? Então, é a pneumonia do HIV, mas que hoje eu já consigo transpor para outros pacientes também. Para outros pacientes. Então, esse paciente que vai chegar para a gente com pneumocistose, muitas vezes vão ser aqueles pacientes em abandono de tratamento, com CD4 baixo, e que vão chegar com um quadro arrastado de uma febre e tosse mais prolongada. Isso mesmo. Então, para levar para essa parte do quadro clínico, passando um pouquinho pela fisiopatologia, a gente tem que a pneumocistose é uma doença basicamente do pulmão. É uma doença que vai afetar basicamente o pulmão. Diferente de outras infecções oportunistas que a gente tem um acometimento de vários órgãos e sistemas, a pneumocistose, após a inalação desses cistos que estão no ambiente, eles vão se abrir dentro do parênquima pulmonar. E essas formas tróficas vão se aderir nos pneumócitos, principalmente no pneumócito tipo 1, que vai inibir o seu crescimento. A resposta imune nesse pneumocistis, ela vai ser tanto inata quanto humoral, e depois dessa adesão, há um processo de destruição desses pneumócitos, e aí, dentro da destruição desses pneumócitos, os alvéolos vão começar a ficar preenchidos por restos celulares, e com isso fazer uma diminuição na troca de oxigênio. Como o Klinger falou, então, o que isso vai causar? Vai causar uma dispneia progressiva. Essa dispneia normalmente tem evolução de 2 a 3 semanas, classicamente descrita, com uma febre associada, que às vezes não é uma febre importante, é uma febre ali que chega no máximo dos seus 38,5, não é aquela febre com bacteremia, porque é um processo mais localizado no pulmão, é um processo inflamatório mais lento do que doenças mais virulentas. A própria existência, né, de ser um fungo também, né, Sim. Que não cursaria com essa resposta tão exacerbada. E além de tudo, né, num paciente imunodeprimido, Sim. onde a gente tem um processo inflamatório mais débil em relação aos outros pacientes, né? Além da dispneia e da febre, a gente vai ter um quadro de tosse normalmente não produtiva. E esse paciente, ele quando vem para o sistema de saúde, quando ele vem em atendimento, a grande queixa dele às vezes não é nem a tosse, nem a febre. É a dispneia, é a falta de ar que ele sente. Ele, olha, doutor, eu só procurei aqui porque eu tô com muita falta de ar. E aí eu tive que procurar. Isso... Lembra, a gente está num momento em que febre, tosse e dispneia
acende todas as luzes possíveis para a nossa grande doença pandêmica, que é a Covid-19, né? Mas, sempre lembrar, a Covid-19, um processo viral e a pneumocistose podem muito se assemelhar na imagem e em algumas vezes na clínica. Então, a gente sempre tem que levantar a bandeirinha de alerta aí quando a gente pensa que esse paciente, por exemplo, tem outros estigmas de imunodeficiência. Uma dermatite seborreica que começou junto com essa dispneia, ou uma candidíase oral. Então, tudo isso auxilia a gente dentro de pensar os diagnósticos diferenciais. Dentro desses sintomas, então, o paciente ele vai ter febre quase em 90% dos casos, e hipoxemia chega a bater até 90%, 91% dos casos nas revisões. Então, muita gente com hipoxemia. A imagem, como que é a imagem, Clíndia? A imagem é uma imagem estranha, né? A gente não consegue pegar um achado específico dessa imagem. É isso mesmo, é aquele achado que a gente coloca mais genérico do tipo, o pulmão tá sujo, mas eu não sei descrever esse sujo, entre aspas. Então, é um infiltrado retículo nodular bilateral difuso. Ou seja, não te dá informação Não te nenhuma. dá muitas informações, assim, mas você sabe que o pulmão não tá legal. A transparência do pulmão não tá legal, o pulmão tá mais branco no raio-x, né? O pulmão tá mais branco bilateralmente, não tem áreas muito focais. E na tomografia é aonde a gente já visualizava o vidro fosco antes do Covid, né? O vidro fosco, as imagens, as opacidades em vidro fosco difusas por todos os campos pulmonares já eram muito vistas na nossa prática infectológica, né? Pela pneumocistose. Quando chegava uma tomografia de um paciente com diagnóstico de HIV, tosse, febre, tinha vidro fosco, a gente falava pneumocistose, não tem como. Sim. Tanto que o diagnóstico clínico imaginológico, ele já fecha diagnóstico de pneumocistose, né? Hoje já é bem difícil porque a gente tem outra doença muito importante, muito mais disseminada, que é a Covid-19, né? Que acaba colocando essas diferenças dentro das nossas hipóteses diagnósticas. Mas é sempre bom a gente lembrar disso. Sim. E Felipe, e um outro exame que vai ajudar bastante a gente é a gasometria, né? Principalmente exames laboratoriais, isso mesmo. Que são exames laboratoriais não específicos, né? Exato. Mas o que a gente pode ver na gasometria? Então, na gasometria, por exemplo, a gente vai ter uma PO2 baixa, normalmente menor que 70. Isso mesmo. Né? Cursando aí com a hipoxemia, dessaturação e assim sucessivamente. Mas a gente também vai ter exames inespecíficos. O mais comum dele, né? É o DHL que vai estar aumentado, né? Esse DHL costuma estar mais aumentado, né, na pneumocistose, e exames gerais como o próprio hemograma, que pode trazer essa linfopenia, né, também falando próprio pelo HIV. Isso, é bem importante a gente pontuar que esses marcadores, eles são marcadores inespecíficos, eles podem ter diversas etiologias. O DHL ele aumenta por conta da lise celular, então a lise de pneumócitos acaba liberando esse DHL na corrente sanguínea e acaba estando aumentado. Como a lise é muito importante, ele acaba estando aumentado. Junto disso a gente também pode ver, por exemplo, beta-2-glucana positivo, que é um marcador que a gente também usa em infecções por cândida, que é um fungo também, podendo estar aumentada nessas infecções. O que difere, por exemplo, da cândida ou de outras infecções é que normalmente o pneumocistis ele não faz essa infecção na corrente sanguínea, né? Então é muito mais difícil de positivar uma beta-2-glucana, por exemplo, do que numa candidemia. E para a gente fazer diagnóstico etiológico, Klinger, como que a gente faz? O diagnóstico etiológico é muito difícil de a gente conseguir. Primeiro, o escarro ele tem muito baixo rendimento, né? É raro a gente identificar. E as técnicas moleculares também não são padronizadas, a gente não tem uma difusão dessas técnicas moleculares.
Então, o diagnóstico laboratorial ele é bem frusto. A gente vai trabalhar a pneumonia do HIV com essa clínica, com esses achados, né, que pode ter uma hipoxemia na gasometria e pode ter um DHL aumentado. Isso mesmo. Se a gente conseguir um material de trato respiratório para identificação, o principal material, com toda certeza, que tem mais rendimento nos estudos, é o escarro induzido por solução de NaCl. Diferente do que a gente pensa, às vezes, do que tipo, mas um lavado broncoalveolar não seria melhor? O rendimento ainda é menor do que um escarro induzido. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Que escarro induzido é muito difícil de se fazer, por conta de controle de disseminação de micro-organismos, por conta de técnica. Mas, caso a gente consiga, a coloração é o Ginsa, ou metamina de prata, que vai lá corar o pneumocistis. E como o Klinger falou, os PCRs, eles podem ter variações muito grandes, porque normalmente são PCRs não comercializados, né? E que acaba sendo feito in-house ou para pesquisa, né? E a sensibilidade ela pode chegar a 99% e a especificidade a 94%, mas num contexto de uma amostra muito boa, num contexto de um paciente que tenha quantidade de inóculo bom. Então isso é muito, às vezes, impraticável durante os nossos atendimentos. Então, para fazer o diagnóstico, a gente tem dois tipos de diagnóstico. O diagnóstico definitivo e o diagnóstico presuntivo. O definitivo é o que, Klinger? O diagnóstico definitivo é quando eu consigo identificar o fungo, né? Seja por meio da cultura, seja por meio do PCR. Isso mesmo. Esse é o diagnóstico presuntivo. Quando a gente vê o fungo, quando a gente tem essa presença do fungo com a clínica junto, boa, é isso, é pneumocistose. Mas, como o próprio Klinger já falou, é muito difícil. Então, a gente tem o diagnóstico presuntivo, que é... O diagnóstico presuntivo vai levar em consideração essa clínica mais a imagem e aquele paciente que já tem fator de risco, como CD4 menor que 200, é aquele paciente que não utiliza a profilaxia primária para a pneumocistose, ou que no exame você vê níveis elevados de beta-glucana. Isso. Então, assim, a gente tem essa prática 95% das vezes. Muito mais frequente, né? Você fazer presuntivo do que... Eu, por exemplo... Acho que eu nunca fiz. Eu nunca fiz diagnóstico de pneumocistose definitivo. Eu nunca tive essa oportunidade de fazer esse diagnóstico. Dentro da residência, em um dos maiores centros, dos dois maiores centros que a gente atuou aqui de São Paulo, que é a nossa realidade, né? Em que é muito pouco disponível o exame, né? Existe uma padronização que precisa ser feita, que às vezes não consegue... Então, é muito difícil. Verdade. Então, falando desse diagnóstico, a gente tem, então, um diagnóstico muito mais presuntivo do que definitivo. Então, o grande algoritmo para isso, ele é um algoritmo em que a gente vai ter, principalmente, os sinais e sintomas. Depois disso, a gente vai fazer um raio-x. Se o raio-x tiver com esse infiltrado retículo granular, a gente vai... para fazer o diagnóstico, podendo fazer o diagnóstico específico, ou começar já o tratamento empírico. Já estamos autorizados a fazer o tratamento empírico caso o paciente tenha um raio-x e a clínica positiva. Se o meu raio-x vier negativo, mas a minha suspeita ainda for grande, eu posso fazer uma tomografia. E nessa tomografia, se eu ver vidro fosco, eu também posso começar o tratamento empírico, né? E aí, no caso de diagnósticos específicos ou mais levados para infecções fúngicas pulmonares, a gente vai ter a presença da beta-2-glucana positiva, da beta-D-glucana positiva, o DHL aumentado, ou o escarro induzido, lavado broncoalveolar positivo. Então, tudo isso vai ajudar a gente a diagnosticar a pneumocistose, seja um diagnóstico definitivo ou seja um diagnóstico presuntivo. Isso é ótimo, né? Porque na maioria da prática clínica a gente vai fazer diagnóstico presuntivo, né? Até para outras infecções seria muito legal a gente ter esses algoritmos de diagnóstico presuntivo de outras infecções, né?
o que facilitaria muito pra gente e não demoraria a entrar com o tratamento. Mas às vezes é difícil, né? Sim, verdade. E aí, dentro do tratamento, a gente tem uma importância muito grande, porque como o Klinger falou, às vezes a gente tem uma pneumonia muito grave nesses doentes, né? Com uma hipoxemia muito grave. Então, esses pacientes, eles acabam sendo tratados não só com antimicrobiano, mas também com um adjuvante do tratamento. Mas vamos falar primeiro do antimicrobiano. Klinger, qual é a terapia de escolha para tratamento de pneumocistose? Então, Felipe, a terapia de escolha é o Bactrim. Isso tá? mesmo. A gente vai dividir esse tratamento em 2 grupos, né? Aquelas pneumonias que são de leves a moderadas e as pneumonias de moderadas a graves. O meu ponto de corte, que eu vou utilizar é um marcador laboratorial, que é a minha PO2. Aqueles pacientes com PO2 maior que 70 é uma pneumocistose leve a moderada, e os menores que 70 a gente vai utilizar, vai classificar como pneumonia moderada a grave. Nos pacientes com pneumonia leve a moderada, a gente vai fazer o Bactrim. Esse Bactrim ele é recomendado fazer o oral, tá? Onde a gente vai fazer 15 a 20 miligramas de trimestoprim por dia. Esse dado é muito importante. Por quê? Porque a gente vai calcular... Por quilo por dia, né? Por quilo por dia. Ótimo. Por quilo por dia. Então, se um paciente ele pesa 80 quilos... Vamos fazer as contas aqui, porque de cabeça é difícil. Ele vai então, tomar 1.600 miligramas de trimestoprim, que vão ser o quê? 20 miligramas por quilo por dia. Então, no dia, ele tem que tomar 1.600 miligramas do trimestoprim. Ótimo. Então, aí eu tenho 1.600 no dia todo. No dia todo. Só que como o comprimido, ele tem 400 por 80 de trimestoprim, então, eu preciso dividir esse 1.600 por 80, que no dia vai dar 20 comprimidos. Ótimo. 20 e aí comprimidos. Eu vou dividir ele de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Dependendo da quantidade de comprimido. O que ficar mais fácil para o paciente tomar. Mas Ótimo. é muita quantidade de comprimido. Esse comprimido é o comprimido de Bactrim simples, né? Que é o sulfametoxazol trimestoprim, que é o cotrimoxazol, né? Mas a gente tem a formulação que é o Bactrim F, né? Isso. Que é 800-160, que diminuiria para metade os comprimidos, mas que não é disponível em muitos lugares do SUS, né? Só às vezes quando os hospitais fazem compras por fora, mas não está na lista de medicações de medicamentos essenciais do SUS. Sempre Exato. bom a gente falar isso. Falamos o tempo total de tratamento? A gente vai tratar por 21 dias. Ótimo, 21 dias. Tá, e se eu não consigo? Se o paciente é alérgico a Bactrim? Se o paciente é alérgico a Bactrim, a gente vai utilizar a clindamicina, 300 mg oral de 6 em 6 horas, e a primaquina, uma vez ao dia, de 15 a 30 mg também por 21 dias. O grande problema aí é achar a primaquina. O grande problema disso tudo é achar a primaquina, que normalmente está separada só para os casos de malária. Isso. E não, a gente não consegue transpor por conta de questões de programas governamentais mesmo. A primaquina ela é comprada com dinheiro destinado para malária e a gente às vezes não consegue transpor ela para tratamento de pneumocistose. Dentro da questão do tratamento, acho que tem uma coisa muito importante a ser falada, é que esse paciente, quando você começa o tratamento, ele vai piorar. Sim. Ele sempre piora. E isso não significa que está tratando errado ou que ele esteja com uma superinfecção bacteriana. Pode ser, mas é descrito na literatura que entre o 3º e o 5º dia, esse paciente com tratamento de pneumocistose vai piorar. A troca gasosa dele vai piorar, a dispneia vai piorar, a tosse vai piorar por conta de exposição de antígenos mesmo destruídos pela droga, e acaba sendo uma preocupação que a gente tem. Toda pneumonia por pneumocistes, ela é obrigatório você internar? Ela não é obrigatório, mas é muito interessante que você interne por conta dessas possíveis complicações que você vai ter durante o tratamento, né? E esses pacientes também, Felipe, eles têm muito contexto social, né? Com certeza. Justamente porque vão ser principalmente os abandonos de tratamento. Isso mesmo. Então, ninguém abandona o tratamento porque quer, porque tem os que têm a negação
a respeito da doença, mas o que a gente vê nesse contexto social são moradores de áreas livres, são pacientes, pessoas trans que também são marginalizados, são pacientes sem uma rede de apoio importante, que vão estar nesse contexto. Isso mesmo, é muito bom lembrar que esses pacientes em abandono é muito mais do que só abandonar, né? A gente tem um contexto social por trás que é muito importante dentro dessa questão. E aí você falou que a gente dividia em pneumonia leve e moderada, e depois tem a pneumonia moderada grave, que é aquele que os pacientes têm a PaO2 menor que 70, é isso? Isso. Aí a gente entra num outro problema, porque o guideline ele recomenda que seja feito Bactrim EV. E qual que é o problema? O problema é que a gente não tem Bactrim EV no Brasil. Isso mesmo, acabou o Bactrim EV, não está fabricando, estamos com um problema muito grande na distribuição do Bactrim, não só para tratamento de pneumocistose, mas de neurotóxico também, né? Sim. E acaba sendo um desafio mesmo na prática clínica. E aí acaba que a gente fica tratando com Bactrim oral, né? Na dose de 15 a 20, de né? 15 a 20, exato. Mas você poderia fazer também a clindamicina e a primaquina, e a gente entra no outro problema que a primaquina a gente já discutiu aqui nesse momento. E um outro tratamento adjuvante que a gente tem nesses casos graves, e que a gente é muito interessante também, porque é o corticoide. Então, assim, o tratamento com corticoide, ele é feito durante todo o tratamento dos 21 dias, só que em doses diferentes. A dose nos primeiros 5 dias, os guidelines, eles usam a prednisona como corticoide de escolha, né? Mas você pode fazer as suas possíveis adaptações para metilprednisolona no caso de pacientes graves que estão sem se alimentar, fazendo EV mesmo, de acordo com a potência e com a equivalência deles, né? Normalmente, a prednisona e a metilprednisolona se equivalem bem pouquinho, né? Uma potência de 4 e de 5 aí de diferença. Normalmente, a gente acaba na prática clínica deixando a mesma dose EV. Nos primeiros 5 dias, então, o paciente vai usar 40 mg de 12 em 12 horas. Nos próximos 5 dias, então, do 6º ao 10º dia de tratamento, vai usar 40 mg uma vez ao dia. E nos últimos 11 dias, 20 mg de prednisona. Eu posso começar com metilpred e depois transicionar para pred? Pode. Se o paciente antes não conseguia comer, não conseguia ingerir e agora consegue, a gente pode sim. E posso começar com podia, no caso, começar com Bactrim EV e depois passar para o VO? Pode sim, poderíamos fazer isso sim. O paciente poderia começar internado e ser deshospitalizado depois tomando Bactrim. E esse do corticoide, Felipe, é o que a gente extrapolou, por exemplo, para as pneumonias e para o Covid. Então, sim, o corticoide na pneumonia vem daí. Isso mesmo. Na pneumonia bacteriana, como a gente falou lá no nosso episódio de pneumonia bacteriana, se você ainda não escutou, corre lá. É um episódio que já faz uns meses que a gente fez, mas que é um episódio bem interessante, que a gente fala bastante sobre pneumonias, principalmente pneumonias bacterianas da comunidade. E lá a gente falou que corticoide não tinha valor na pneumonia bacteriana e às vezes aumentava a mortalidade em alguns estudos. Mas na pneumonia viral do Covid, a gente viu desfecho positivo, porque já na pneumonia pelo pneumocistis, a gente via uma melhora das trocas gasosas, que é quase um pulmão de SARA aí. É um pulmão infiltrado difuso da pneumocistose, com acometimento das trocas na relação alvéolo-alveolar. Então, é um pulmão aí que é um pulmão similar à SARA. E a gente tem uma maneira muito interessante de a gente prevenir a pneumocistose, já que ela é tão comum assim nesses pacientes imunocomprometidos, certo? Que é a profilaxia. Isso mesmo. Para quem que a gente vai fazer a profilaxia, Felipe? A gente vai fazer a profilaxia principalmente para essas pessoas que têm uma imunidade comprometida, né? Principalmente quando a gente tem CD4 abaixo de 200, seja ele qual causa for, né? Que vai ser a nossa principal indicação de terapia, ou pacientes que usam corticoides em doses altas e crônicas, terapias com micofenolato de mofetil, ou inibidores de calcineurina, no caso de transplantes, né?
e pacientes com co-infecção com CMV crônico, pacientes com GVHD ou uso de outros imunossupressores, por exemplo, ciclofosfamida e rituximab. E aí a gente tem a diferenciação da profilaxia primária, que é feita por aqueles pacientes que nunca tiveram a doença, né, e que podem vir a desenvolver, e a gente tem a profilaxia secundária, que vai ser para aqueles pacientes que já tiveram pneumocistose e por algum motivo eles estão imunocomprometidos novamente. Isso mesmo. No caso da profilaxia primária, vamos falar agora no contexto de pacientes HIV, ela está indicada em pacientes com CD4 abaixo de 200. Então, pacientes em fase AIDS de doença, né? Que nunca tiveram a manifestação de pneumocistose e vão precisar de uma profilaxia até que essa contagem de CD4 seja superior a 200 por pelo menos 6 meses. Essa profilaxia, ela é realizada com a mesma medicação que a gente usou no tratamento, então o Bactrim. E na profilaxia, tanto primária quanto secundária, a gente vai usar a dose de 800, 160 por dia. Então, são 2 comprimidos 3 vezes por semana. Então, o paciente vai tomar 3 vezes na semana, 2 comprimidos de Bactrim para ficar protegido aí das infecções. Existem, claro, relatos de pacientes que mesmo em uso de Bactrim acabam desenvolvendo pneumocistose. Porém, isso é muito, muito, muito infrequente, tá? A indicação da duração do tratamento da profilaxia é enquanto durar a imunossupressão abaixo de 200. No caso do HIV, se ele recuperar o CD4 por 6 meses, você retira. Se não, ele mantém. No caso de transplantes, cânceres e doenças do tecido conjuntivo com terapias imunossupressivas, a gente vai manter essa profilaxia sempre, tá? Às vezes, para facilitar pro paciente, é indicada uma profilaxia com 2 comprimidos todos os dias, para que ele não esqueça de tomar. Não está errado também, é claro que isso aumenta as chances de eventos adversos relacionados ao Bactrim. Mas, se for facilitar para o paciente em relação à tomada, pode ser feito também. E, se o paciente for alérgico a Bactrim, como que a gente faz a profilaxia? Com clindamicina. A gente pode fazer a profilaxia com clinda. A gente também pode fazer a profilaxia com pentamidina inalatória. Uma vez por mês, a pentamidina inalatória tem essa vantagem. A questão é que ela causa, na inalação, ela pode causar broncoespasmo, pode causar reações de hipersensibilidade e é muito pouco disponível na prática clínica também. E é isso! Falamos de tudo? Falamos de tudo. Então, assim, gente, de mensagem final, nesse contexto de pandemia de Covid-19, sempre lembrar que existem outras doenças respiratórias que também cursam com hipoxemia e vidro fosco, né? Essas doenças não só presentes em pacientes com HIV em fase AIDS, mas também pacientes transplantados com cânceres e doenças de tecido conjuntivo, mas muito improvável que sejam em pacientes ígidos, né? O manejo pode ser feito até mesmo com exames simples, sem um diagnóstico etiológico, e o tratamento feito com Bactrim durante 21 dias, associado ou não a corticoide, de acordo com os critérios que o Klinger falou. Tá bom? Então, gente, sigam a gente lá nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, @InfectoCast. Lá a gente solta não só os avisos dos nossos episódios, mas também casos clínicos, tabelas mnemônicas de coisas que a gente fala nos nossos episódios. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais, nas plataformas digitais. Os nossos episódios estão saindo aí numa frequência a cada 15 dias nesse momento, mas isso pode mudar para mais ou para menos, dependendo de vários fatores aí de nós, que acabamos sendo a nossa rotina junto com a gravação dos episódios, mas a gente espera que vocês entendam isso também. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal!